Então você decidiu que você quer entrar na ETEC, você quer passar, quer conseguir a sua vaga, só que tem um único problema, você não sabe nem por onde começar os seus estudos. Então, vem comigo porque hoje eu vou te contar como é que você pode passar no vestibulinho ETEC 2020 e qual é o passo a passo que você tem que seguir, quais são os primeiros passos que você tem que dar nos seus estudos para você conseguir sair do nível 0 e assim caminhar rumo à sua aprovação. Oi vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Li e o meu objetivo único nesse vídeo aqui hoje, nesse canal, é fazer com que você consiga passar na prova da ETEC, mesmo que você seja aquela pessoa perdida que não faz ideia se está estudando do jeito certo, ou pior ainda, se você nem começou a estudar, nem tinha pensado nisso, só pensou, quero passar na ETEC, mas não faz ideia de qual é o primeiro passo para isso. Então, se esse é o seu caso, já clique em gostei aqui pra mostrar pra mim que esse assunto é importante pra você. E assim eu falo mais sobre isso aqui no canal, também no Instagram, até mesmo no meu blog, tá? E também fica muito de olho nesse vídeo, presta muita atenção em tudo que eu vou te dizer, porque ainda que o seu cérebro fale assim, mas isso não é importante pra você? Acredite, isso é importante pra você, tá? Então vamos que vamos, né? A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que você precisa dar o primeiro passo do jeito certo. E por que isso? Porque normalmente os primeiros passos que a gente dá numa trajetória ali, eles podem definir todo o nosso rumo, né? Toda a trajetória que você vai fazer. É aquela típica frase de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando você não faz ideia de qual é o primeiro passo, você tem uma tendência a começar a fazer coisas erradas no seu estudo. Por exemplo, estudar aleatoriamente, estudar assuntos que não são importantes pra ETEC, estudar de um jeito que não vai te ajudar a passar na ETEC, não fazer estudo ativo e uma série de problemas que muitas pessoas cometem, né, erros que muitas pessoas cometem, e aí quando essas pessoas fazem a prova da ETEC, elas ficam tipo, Parece que eu estudei em outro idioma, talvez grego, porque isso não tem nada a ver com a minha prova. Então, para que você não tenha que passar por esse tipo de problema, de se desgastar estudando, passar meses ali se dedicando, e aí quando chegar na prova você perceber que você fez tudo errado, é importante que o seu primeiro passo seja certo, tá bom? Ok, Li, então qual é esse primeiro passo para quem tá totalmente perdido nos estudos para passar na prova da ETEC? E a solução é a seguinte, sair desse modo aleatório que muitas pessoas ficam quando elas decidem começar a estudar para a prova da ETEC. Esse modo aleatório é aquele em que você sai caçando conteúdo pra lá e pra cá, sem fazer ideia se aquele conteúdo é útil ou não pro vestibulinho da ETEC. É aquele modo em que você fica consumindo conteúdos que vão mais te atrapalhar do que te ajudar. Que você, por exemplo, compra a primeira apostila que aparece escrito ETEC na frente, mas que aquela apostila tem 800 páginas e o seu dia a dia não dá pra você ler 800 páginas, sem contar que muita coisa que tá ali tá numa linguagem que não é favorável pra você e tem até mesmo conteúdos que não vão ser úteis, que não foram mapeados para a prova da ETEC. É também aquele modo, né, em que você fica horas e horas e horas e horas estudando, mas não consegue absorver porque tá ali só lendo conteúdo, mas não tá colocando aquilo de verdade no seu cérebro. É aquele modo em que você pensa que a quantidade de horas estudando é mais importante do que a qualidade, entre tantos outros problemas, né? Porque você tem que criar, no fim das contas, um plano, como se fosse um roteiro do que você tem que fazer na sua trajetória de estudos. Porque não adianta você começar a estudar se você não tem noção de como é a sua rotina, se você não tem noção de quais dias você vai conseguir estudar, porque aí você não vai ter consistência, você vai estudar hoje, daí daqui uma semana você vai lembrar, opa, não estudei mais nenhum dia da semana. Daí pensa, hoje eu recomeço. Daí passa mais uma semana sem estudar. Opa, já esqueci tudo, né? Porque eu só estudei um dia. Então, recomeça de novo. Daí passa um mês sem estudar, aí depois volta e percebe que não lembra nem seu próprio nome. E quando você se dá conta, nessa de empurrando com a barriga, chega o dia da prova e você não estudou. Então não adianta você tentar começar sem entender sua rotina. Não adianta você começar a estudar pensando que as horas que você passa ali ouvindo a uma videoaula, assistindo a uma videoaula ou lendo um material é mais importante do que a forma como você vai estudar aquilo. Não adianta você começar a estudar sem saber quais são os conteúdos que você tem que estudar para a prova da ETEC, essas coisas todas. Então eu vou te dizer aqui agora como é que você cria esse plano para você começar a estudar para a prova da ETEC, tá bom? A primeira característica desse seu mapa de estudos até a prova da ETEC, né, o seu mapa ali para conseguir a sua aprovação, é você ter plena consciência da sua rotina. E como é que a gente faz isso?
criando um cronograma de estudos. E quando eu falo criando, é criando mesmo, não é baixando um cronograma pronto. Tá, meu anjo? Ok. Porque tem muita gente que pensa assim: vou ser esperta e baixar um cronograma pronto do Google com todos os horários definidos e todas as matérias por dia. lindíssimo, errou tudo. Porque quando você faz isso, você baixou um cronograma que tem as características da rotina de outra pessoa. A mesma coisa se você pegar o cronograma pronto da sua melhor amiga, ou da sua irmã, ou da sua prima, ou de qualquer pessoa que também quer fazer a prova da ETEC. Cada pessoa é única. Essa é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos assim que eles entram no ETEC Power, que eles precisam criar um cronograma de estudos que tenha relação com a rotina deles, ou seja, respeitando os seus horários, respeitando os compromissos que você tem, as atividades que você faz, porque não adianta você colocar que toda terça-feira de tarde você vai estudar física, se terça-feira de tarde você tem aula de balé, ou então tem aula de futebol, ou se terça-feira de tarde é sempre o horário do seu dentista para trocar as borrachinhas do aparelho. Então, assim, você precisa ter esse conhecimento sobre o que você faz no seu dia a dia, o que realmente é importante, o que pode ser eliminado, porque tem coisa que, convenhamos, você pode sim tirar do seu dia a dia para conseguir encaixar os seus estudos ali, para que assim você crie um cronograma que respeite a sua rotina, sabe? Porque se você faz um cronograma que não respeita, se você coloca, por exemplo, que toda terça-feira de tarde você vai estudar física, porém, terça-feira de tarde, coincidentemente, você tem outros compromissos que também são importantes para você, você vai começar a empurrar com a barriga. Você não vai estudar. Você vai pensar assim, essa terça eu não vou estudar porque eu tenho aula de teatro. Daí você deixa pra próxima. Aí você lembra que também tem aula de teatro na próxima. E aí, no fim das contas, você percebeu que você não estudou física, né? Porque o dia que você tinha que estudar era exatamente o dia que tinha sua aula de teatro, balé, violão, seja lá o que for que você tem no seu dia a dia. Então, conheça a sua rotina pra você ir dividindo as matérias e adequando de forma que você consiga encaixar com outras atividades, tá? Por isso, quando você for montar o seu cronograma, é essencial que você coloque espaços nele para preencher com aquelas atividades que são legais, que você faz no seu dia a dia, legais no sentido de que agregam alguma coisa para você, tá? E não no sentido de, vou só me divertir todos os dias. Não, a vida não é assim, né? Então, deixe espaço para aquelas atividades que não são relacionadas aos estudos, mas que são importantes para você como pessoa e até mesmo como estudante também, tá certo? E além disso, outro detalhe aqui em relação ao cronograma também é que muitas pessoas se prendem à necessidade de deixar ali os tópicos de cada matéria naquele cronograma que você tem. Fazem um cronograma totalmente fixo. Isso pode ser muito prejudicial, principalmente para quem se cobra mais. Por quê? Vamos supor que você coloca que vai estudar toda terça-feira física e história. E aí você decidiu então que nessa terça-feira você vai colocar sei lá, cinemática e Brasil Colônia, e na próxima vai ser, energias físicas e depois vai ser Brasil Império, e aí na próxima vai ser ondulatória e Brasil República e assim por diante. Quando você já determina qual tópico vai estudar em cada dia, se você tiver um imprevisto e não conseguir estudar, você atrapalha todo o restante do cronograma, ao longo de todas as próximas semanas, tá? Além disso, pode ser que você não consiga dar conta de todo o conteúdo de Brasil Colônia, por exemplo, que é um período mais extenso da história do Brasil, né? Em uma única terça-feira. E aí na próxima você vai ter que continuar. Só que você já tinha determinado que ia ser Brasil Império. E aí você vai ficar naquele surto de achar que não tá saindo do lugar. Então, em vez de você colocar o tópico exato da matéria no cronograma, que é uma coisa que inclusive gasta tempo, coloca a matéria que você vai estudar em cada dia. Ou seja, física e história, daí no próximo dia química, daí no próximo português e matemática, ou seja lá qual for a organização de matérias que você quer colocar. Não precisa colocar o tópico, porque você vai ter uma lista de tópicos para estudar e você vai ter noção de qual você já estudou e qual você não estudou, é só marcar do lado ali, né? Inclusive, se você não tem a lista de tópicos para estudar, acesse o link aqui em cima para baixar a checklist ETEC 2020, que é a lista de assuntos para estudar para o vestibulinho da ETEC. Depois que você já sabe, então, quais são os conteúdos que você tem que estudar para o vestibulinho ETEC, porque eu sou realmente uma fada e liberei de graça para você a checklist ETEC, e também depois de você fazer o seu cronograma e ter sua rotina de estudo certinha, perfeita, do seu jeito, pode ser que você pense assim: ufa, parei de estudar aleatoriamente. E é aí que eu digo, acalma, meu anjão. Porque ainda tem uma coisa que muita gente faz errado, que é justamente a forma como você vai estudar.
Pensa comigo, de que adianta você ter uma receita de bolo bonitinha, ter ali todos os ingredientes em casa, mas fazer o bolo jogando os ingredientes na ordem errada? Se você já fez um bolo, você sabe que tem algumas coisas que tem uns segredinhos, né? Por exemplo, não pode bater muito o fermento, normalmente você bate a manteiga junto com o açúcar para derreter a manteiga, esse tipo de coisa. E os nossos estudos são como uma receitinha de bolo. E aí tem muitas pessoas que num dia elas resolvem estudar, por exemplo, história. Daí elas estudam história vendo uma videoaula e fazendo um resumo. Daí no dia seguinte a pessoa vai estudar geografia. Daí ela estuda geografia pegando uma apostila, lendo todo o conteúdo e marcando com marcador de texto. Daí no outro dia ela vai estudar física. E ela estuda física só fazendo exercícios absolutamente práticos de física. E a pessoa pensa: tô arrasando muito, cara! não tá não, tá? Porque o que tá acontecendo é que você tá jogando informações no seu cérebro de maneiras totalmente diferentes e ele não tá entendendo o que é importante ali. Porque você não tá marcando pra ele, não tá mostrando assim: ei, cérebro, isso é importante pra passar na prova da ETEC. E além disso, pode ser que você esteja fazendo outra coisa que é pior ainda, que é você não respeitar a forma como a ETEC cobra os assuntos, né? Eu sempre falo pra todo mundo, já repeti isso 1 milhão de vezes e vou repetir o quanto for necessário, que você tem que entender o que a prova quer de você em cada tópico. O que a prova quer de você numa matéria, por exemplo, de história, num assunto de química, num assunto de física, porque essas matérias não são cobradas do mesmo jeito em todas as provas, concorda? E também não são cobradas no vestibulinho do mesmo jeito que são cobradas na sua escola. E aí tem muita miss preguicinha que vai falar assim: não vou perder tempo analisando prova. Problema seu, você não vai passar. Então, você precisa entender que, por exemplo, em história, o vestibulinho ETEC não faz a menor questão que você fique decorando todas as datas de todos os feitos. O vestibulinho quer saber aquelas datas que causaram alguma resolução. Resolução não, né? Alguma revolução, que fizeram mudanças sociais, que tiveram alguma treta envolvida. O vestibulinho não vai querer que você fique decorando qual era a cor da roupa que Dom Pedro usava. O vestibulinho vai querer saber quais foram os grandes feitos dele. Porque o vestibulinho é uma prova que é social, ou seja, ela quer saber o que a sociedade sofreu ou o que a sociedade ganhou com aquelas transformações que foram acontecendo, sabe? Por isso, é muito importante que você analise a prova. Inclusive, eu te ensino como fazer isso, como entender melhor o vestibulinho ETEC na Maratona ETEC, que é um evento 100% online, gratuito, para quem quer passar na prova da ETEC, que tá com inscrições abertas e vai acontecer do dia 30 de setembro de 2019 até o dia 5 de outubro de 2019. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você consiga se inscrever. E também aqui em cima um vídeo em que eu respondo perguntas sobre a maratona, para caso você tenha dúvida, tá certo? Bom, e como eu já te falei, além de você entender como é que a prova cobra aqueles assuntos, também é essencial que você mostre para o seu cérebro que aquilo que você está estudando é importante. Porque todo dia a gente recebe milhares de informações e fica muito difícil para o cérebro entender qual delas é importante, qual deve ser lembrada e qual vai ser jogada no lixo, sabe? E aí quando o seu estudo é uma bagunça, ou seja, hoje você faz exercício, daí nos próximos 5 dias você não faz. Hoje você faz resumo, daí nos próximos 15 dias você não faz. Hoje é videoaula, amanhã é conteúdo em texto. Enfim, isso vira uma tormenta e o seu cérebro pensa: será que isso é importante mesmo? Tô achando que não, hein? Então é essencial que para que você consiga ter o melhor aproveitamento possível nos seus estudos, você tenha direitinho ali uma ordem do que você vai fazer quando você for estudar. Uma coisa que a gente faz no ETEC Power é ter a parte pré-aula, que é a parte para saber em que nível os Power alunos estão em cada um daqueles tópicos, para que os próprios alunos tenham consciência disso e aí vejam o quanto de dedicação que vai ser necessária naquela aula. Daí a gente tem a aula, né, que tem o contexto e também os conceitos, a aplicação prática daquilo, e aí depois a gente vai então para a parte do estudo ativo. Por isso é essencial que você tenha um jeito de estudar que se aplique a todos os conteúdos, e não só para história, por exemplo, ou não só para geografia, sabe? Então, se é videoaula, estuda todos os tópicos por videoaula. Se você faz resumo, faça resumo para todos os tópicos, e não só para aqueles que parecem difíceis. Não é só para fazer questões, por exemplo, das matérias de exatas. Tem que ser de todas. Não adianta você tentar estudar de um jeito que o seu cérebro pensa que é um tumulto, que é um carnaval, sabe? Não dá pra ser assim. Tem que ser uma coisa organizadinha, uma coisa que o seu cérebro veja uma ordem e crie o hábito, inclusive, de quando você sentar no seu local de estudos, que pode ser o seu quarto, pode ser uma biblioteca, pode ser a cozinha da sua casa, ele pense assim:
Ok, primeiro eu tenho que fazer tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa. Para que assim o seu cérebro consiga até mesmo se manter focado por mais tempo ali dentro daquele conteúdo, tá? Para que ele consiga absorver de verdade e realmente entender então aquele conteúdo e não simplesmente fazer com que você perca tempo estudando a matéria, achando que não tá aprendendo nada e realmente sem conseguir aprender, tá bom? Ah, e só para finalizar, revisões são importantes. Sim, elas são chatas? São, mas elas são importantes, porque a gente tem um negócio chamado curva do esquecimento que faz com que a gente esqueça o que a gente estuda. Já falei sobre isso aqui no canal também, tá? Então, por conta disso, é essencial que você revise. Tenha isso na sua rotina de estudos e não só faltando uma semana para a prova, tá bom? Para que você consiga realmente fixar e ir mostrando de novo com mais frequência aquela matéria para o seu cérebro, para ele manter aquilo aceso, né? Manter a chama do conhecimento, tá certo? Bom, e agora, só para finalizar, então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ou seja, abaixo do vídeo, uma listinha ali de links importantes para você. Então vai ter o link da Maratona ETEC para você se inscrever, aproveita que é de graça, também o link da Checklist ETEC, e aqui nos cards eu vou deixar os vídeos que eu recomendo muito que você assista, caso esteja aí perdidaço nos seus estudos, que também vão te ajudar demais a ter um bom desempenho na prova da ETEC, tá? Um beijo, um abraço, bons estudos para você e até o próximo vídeo. Tchau!